Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal, muito Botafogo de futebol e regatas. Fabi, o jogo foi ontem, às 17h30, só tá aparecendo agora. Quis preparar uma análise para que possamos entender juntos o que aconteceu na derrota do Botafogo por 1-0 para o São Paulo ontem no Morumbi. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo a respeito do jogo e me preocupa muito a falta de leitura do David Ancelotti, leitura do adversário, pontos fortes, pontos fracos e aquilo que acontece também durante o jogo. Para contextualizarmos, Hernan Crespo foi anunciado como o novo treinador do São Paulo no dia 18 de junho. David Ancelotti, novo treinador do Botafogo, anunciado no dia 8 de julho. 20 dias separando o São Paulo, está nas quartas de final da Libertadores e venceu ontem o Botafogo, mesmo muito desfalcado. Se o Ancelotti tem problemas por aqui, e tem, o Crespo tem problemas graves por lá também. Mesmo com isso, aos 6 minutos, o Tricolor resolveu a parada em cima de algo que foi falado aqui no canal ontem no vídeo de análise pré-jogo, galera. É isso que me intriga. Contra o Palmeiras, eu falei que o Abel estava começando a desenvolver o jogo ofensivo da equipe paulista em cima da dupla Vitor Roque e Flávio Lopes. E com o trabalho dos dois no meio-campo, encontraram o Felipe Anderson, que fez o gol da vitória do Palmeiras no Nilton Santos, e o jogo terminou 1-0 para eles. Em outras oportunidades, o Botafogo teve problemas por falta de leitura também. Ontem não foi diferente. Vou colocar aqui um vídeo no qual mostro o que eu falei ontem, intercalando com o que aconteceu no gol do São Paulo, e logo em seguida, dentro do mesmo vídeo, tem também a análise. O Botafogo precisa disputar cada palmo do campo e no meio-campo, principalmente, não podemos deixar o São Paulo controlar o meio-campo. E muito cuidado com as subidas pelos lados do Cédric Soares e também do Enzo Dias. O bom Dineno, que não foi tão bem assim no Cruzeiro, o Dineno, mas é um bom centroavante. Contra um São Paulo que utiliza muito a subida dos alas, o técnico David Ancelotti escalou o Danilo inicialmente como uma espécie de meia-direita. Ele é volante, ficou no meio do caminho, fecha o corredor ou marca por dentro. Nenhuma coisa nem outra, a bola passa entre linhas e o Nilton, um dos 3 volantes escalados pelo Botafogo, tentou dar o bote, mas uma dúvida surgia. Vitinho batia lateral com lateral, já que o Danilo não estava fechando o corredor. O Nilton acompanhou o ex-portador da bola. Em determinado momento, o jogador deu um passo à frente, gerando outra dúvida. Vitinho desce para o Nilton volante fechar o corredor, ou o Nilton acompanha e o Vitinho bate lateral com lateral. Tarde demais, enquanto o miolo de zaga se confundia observando a movimentação por fora, Dineno se apresentava para fazer o gol da vitória do São Paulo. Pois é, galera, então foi dito. Controle de meio campo, a bola passou até rápido pelo meio campo, mas o Botafogo tinha que disputar palmo a palmo, não foi o que aconteceu. Vimos uma linha de 3 atrás do Cris Ramos, com o Danilo na dúvida se ia para o lado ou não, se ficava um pouco mais por dentro, Savarino centralizado, Jefinho um pouco mais para o lado esquerdo, então o Nilton tendo que fazer a marcação, não conseguindo. Outra dúvida, Vitinho batia com ala Enzo Dias ou esperava ultrapassagem para acompanhar, com o Nilton tendo que fazer o trabalho que talvez fosse de um ponta. Então, com muitas dúvidas, o Enzo, um dos alas do São Paulo, teve liberdade, é potencializado pelo trabalho do Crespo, cruzou, e na dúvida também ali no miolo de zaga, o bom centroavante Dineno, como falei ontem, fez o gol. Teve a falha do Neto, mais uma também com a camisa do Botafogo. Ele acabou sendo substituído pelo Léo Link, teve um problema muscular, o Neto, e agora o Léo Link, então, pode vir a ser o titular do Botafogo. Não sei como está a situação do goleiro que acabou de chegar da Inglaterra. Pois bem, galera, o técnico David Ancelotti
escalou um Botafogo com 3 volantes. Tivemos Neto no gol, depois o Léo Link, Vitinho, com Caio Pantaleão, David Ricardo, Alexander Barbosa ficou no banco de reservas, e na lateral esquerda o Marçal, Newton com o Alain, Savarino, o Danilo um pouco mais pela direita, o Jefinho um pouco mais pela esquerda e o Cris Ramos centralizado. Não deu certo, vimos aqui na análise do gol do São Paulo, e depois do gol, que foi logo no início da partida, o Botafogo encontrou muitas dificuldades para tocar a bola e aconteceu outra coisa que falei no vídeo de análise pré-jogo. O Botafogo, por vezes, flertou com o perigo porque saiu jogando de forma equivocada, dada a pressão alta feita pelo São Paulo. No Morumbi, principalmente, o time do Crespo vem marcando em cima. E o Botafogo queria sair jogando, não encontrava mecanismos para isso. Poderia ter tentado mais a utilização da casquinha com o Cris Ramos, que é bem alto, alguém aproximando por ali, mas não acontecia. Então o Botafogo não conseguia a bola longa, tampouco sair jogando. O São Paulo era dominante no primeiro tempo. Veio a segunda etapa e então David Ancelotti tentou com algumas trocas. Entraram Joaquim Correia e Matheus Martins, saíram Alain e Jefinho, mas o Botafogo ainda não conseguia compor da melhor maneira. O São Paulo caiu de produção, é verdade. Durante grande parte da segunda etapa, o jogo foi fraco tecnicamente, muito estudado, o Botafogo não conseguia reter a bola, o São Paulo dava uma espetada na zona ofensiva e voltava também para não correr tantos riscos. Depois de um passe errado, se bem me lembro do Vitinho, já perto do fim do jogo, houve uma chance para o Tricolor, a bola bateu na trave, e o Luan, o Botafogo teve interesse também no volante, São Paulino entrou e sentado conseguiu uma finalização para a grande defesa do Léo Link. O Botafogo chegou com um chute do Matheus Martins, que passou perto, e se bem me lembro, foi só isso. Embora tenha finalizado mais no jogo, o Botafogo não levou tanto perigo ao Rafael, e no fim das contas a vitória do time da casa foi justa. Passa muito pelo ano bagunçado do Botafogo, a gente vem falando a respeito disso aqui já há muito tempo. Eu quero fazer uma live, não sei se vou conseguir hoje, vou tentar. Se não for hoje, em breve vou fazer uma live em cima de algumas coisas que foram ditas pelo Alessandro Brito sobre o clube, sobre venda, sobre compra de jogadores. É importante entendermos o que está acontecendo no Botafogo, e o Glorioso dentro de campo passa por problemas também, então passa sim pela falta de leitura do treinador e falta de ação dos jogadores. O time do Botafogo é bom, o time não ficou ruim de uma hora para outra. Pode não ser como o time de 2024, não tem peças como Luiz Henrique e Thiago Almada, mas o Botafogo tem um elenco bom, melhor que a maioria dos elencos do futebol brasileiro. Quem está acima está lá brigando pelo título hoje, mas o Botafogo tem um time para fazer melhor. Fabi, está preocupado com o G4? Ao meu ver, G4 é obrigação, acho muito difícil hoje. Vamos ver como vai fazer o Bahia na noite desta segunda-feira, às 20 horas, o Bahia enfrenta o Cruzeiro em Salvador. O Bahia tem um ponto a mais que o Botafogo e vem de uma eliminação ridícula também, assim como o Botafogo na Copa do Brasil. Fez 1-0 no Fluminense em casa e foi amassado no Maracanã. Perdeu por 2-0, poderia ter sido mais. O Bahia não jogou absolutamente nada semana passada contra o Fluminense. Tá mal, então vamos ver como vai ser contra o Cruzeiro. Então eu acho o G4 difícil, embora veja como obrigação. G6 é de fato obrigação, porque o Botafogo precisa estar na Libertadores do ano que vem, mesmo que na pré, para também estar na Copa do Brasil. Então o clube precisa se estabelecer. Hoje está na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vem atrás, eu acredito até que o brasileiro possa virar G7. O São Paulo vem atrás com o mesmo número de pontos, 2 jogos a mais. Botafogo tem que enfrentar o Mirassol, tem que enfrentar o Grêmio também, tem 2 jogos a menos, e não creio que o São Paulo seja o time a trazer problemas ao Botafogo na classificação para a Libertadores. Fabi, mas o Botafogo tem que melhorar muito, esse time jogando assim não vai chegar a lugar nenhum. Concordo plenamente. O que conforta é que atrás do Botafogo, tirando o São Paulo, os times estão muito mal, galera. Estamos falando de um Bragantino que tem 4 pontos a menos que o Botafogo, 2 jogos a mais, empatou ontem jogando em casa com o Sport, 1-1. Então muito complicada a situação do Bragantino para correr atrás do Botafogo, porque o desempenho é ruim. Recentemente tomou de 4 do Glorioso
no Newton Santos. A pontuação é baixa, tem 2 jogos a mais. O Corinthians tem 29 pontos, ou seja, 6 a menos que o Botafogo. 2 jogos a mais também. E está envolvido em Copa do Brasil. Fabi, mas a Copa do Brasil é só após o campeonato. Mas o clube foca, não tem jeito. Então, com 6 pontos a menos, 2 jogos a mais, difícil a situação do Corinthians. E o Fluminense tem o mesmo número de jogos que o Botafogo, mas 7 pontos a menos e tendo perdido para o próprio Corinthians no final de semana no Maracanã. Não mostra uma consistência. Além disso, o Fluminense, que está na semifinal da Copa do Brasil, ainda tem Sul-Americana. Está em 3 frentes. Amanhã já joga contra o Lanús na Argentina, às 21h30. E o Renato Gaúcho sabe que vai poder falar bastante de Copa do Brasil daqui para frente, falar de Sul-Americana também. Então não creio que o Fluminense vá correr atrás do Botafogo. Mas o Glorioso precisa melhorar independentemente de qualquer coisa, até porque é ideal que entre no G4 para não passar perrengue em pré-Libertadores novamente. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!